gente segue com as informações porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele afirmou que as reações sobre Márcio Postman na presidência do IBGE foram exageradas. A gente separou, inclusive, esse trecho. Vamos acompanhar. Eu penso que está um pouco exagerada a reação, sabe? Um profissional, uma professora universitária, uma universidade pública, é uma das melhores do país. Não é, você pode discordar da pessoa, não tem problema nenhum. Mas nós, numa democracia, nós convivemos com pessoas que pensam diferente da gente. À luz das pessoas que ocuparam os cargos no governo passado, eu não vi nada acontecer desse tipo. Por que essa agressividade? Olha para o governo Bolsonaro, era de arrepiar os cabelos. E ninguém falava nada. E agora pega um professor da Unicamp e esse alvoroço todo. Zé, vamos girar com os nossos comentaristas mais uma vez. Roberto Mota, o que achou das justificativas, das defesas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Segundo ele, Márcio Postman é uma pessoa preparada, porque também é um professor universitário. Te convenceu? Não. Ser professor universitário diz muito pouco num país como o Brasil, onde a educação universitária virou hoje principalmente uma de duas coisas. Ou é um meio de você conseguir um diploma e ter acesso ao mercado de trabalho, ou é uma forma de ideologizar a cabeça dos nossos jovens. E algumas faculdades, em algumas matérias, são famosas por isso, né? Algumas faculdades de Direito, que eu não vou citar o nome, mas a Faculdade de Economia, a Faculdade de Economia da Unicamp, é famosa pelo tipo de economistas que estudam lá, que ensinam. É aquela turma que adora falar de mais-valia, de neoliberalismo. Agora tem até uma palavra nova, neocolonialismo. É uma turma que defende um imposto de renda de 60%. É a turma do planejamento econômico centralizado, que é provavelmente a maior mentira já contada no século XX. O que é isso, planejamento econômico? É a ideia de que você pode pegar um grupo de burocratas, um grupo de pessoas sem experiência prática em nada. Eles estão a vida inteira trabalhando no governo. Aí você bota esse grupo sentado num gabinetezinho em Brasília e eles vão planejar a economia do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até Manaus. É exatamente o que acontecia, meus amigos, na União Soviética. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes e espectadores são jovens, não se lembram desse tempo. Então é importante a gente contar. Na União Soviética era assim. O Estado, os burocratas, com esta mentalidade, faziam os planos quinquenais. E nesses planos, eles decidiam tudo o que deveria ser produzido em toda a União Soviética. Então, que tipos de sapatos vão ser produzidos? Botas, chinelos, tênis não. Nós achamos que o país não precisa de tênis. Quais são os tamanhos, as cores, as quantidades? Tudo isso era decidido por um planejamento centralizado. Aqui no Brasil nós tivemos experiências muito parecidas com essas. Eu contei ontem a minha experiência pessoal quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, que no Brasil imperava a reserva de mercado de informática. Era necessário proteger o nosso mercado contra a concorrência predatória estrangeira para que a nossa indústria de tecnologia se desenvolvesse. O que se desenvolveu foi o atraso, a inflação, a perda de oportunidades. A gente viu aqui também tabelamento de preços. Quem tem um pouco mais de idade se lembra dos fiscais do Sarney. Os cidadãos brasileiros foram convocados para ir aos supermercados e denunciar aumentos de preços. Esse planejamento centralizado, ele está presente aqui, hoje, quando a caneta de um burocrata
de uma agência do Estado impede que a nação brasileira consiga explorar as reservas de petróleo potencialmente imensas que existem no litoral norte do Brasil. Basta a decisão de um burocrata e essa riqueza fica enterrada no solo para sempre. Olha, não é à toa que a primeira preocupação dessa turma da esquerda é sempre garantir, primeiro, uma boquinha para si mesmo, depois boquinhas para os amigos. É que eles sabem muito bem que uma das primeiras consequências dessas ideias malucas que eles nunca esquecem é um desemprego. Por falar em turma da esquerda, Mota, eu vou continuar o nosso giro com os comentaristas. Vamos chamar a Elaine Keller. Elaine, muitos comentários sobre sua participação aqui no programa, alguns elogios, muitas pessoas fazendo perguntas para você. Daqui a pouco eu vou compartilhar algumas, mas é importante, quem critica a Jovem Pan pode constatar aqui na prática que somos plurais, transparentes e contamos com a participação de comentaristas dos mais diferentes espectros. Elaine, tratamos muito sobre as críticas a Márcio Postman. Segundo o ministro Fernando Haddad, as reações são exageradas. Agora, há o receio de que ele adote uma nova sistemática de trabalho, adote novos parâmetros, a fim de maquiar, tornar os indicadores, digamos, mais simpáticos ao governo. Esse é um risco? Corremos o risco de nos tornarmos uma Suíça, uma Dinamarca, pelo menos no papel? Eu acredito que não. Primeiro, se você me permite, eu queria só fazer uma colocação da fala do Beraldo. Eu queria só, Beraldo, lembrar você que a Simone Tebet não assumiu o Ministério do Planejamento por uma questão de cota, mas pelo bom desempenho que ela teve nas eleições. Reduzi-la a uma cota às mulheres é muito pequeno para toda a vida pregressa política de Simone Tebet. Bom, posto isso, pessoal, é o seguinte, eu acho realmente que há um excesso. A nomeação do Márcio se deve justamente a Lula atender esta ala mais à esquerda, né, do PT. Como eu disse, ele não faz parte aí do que a gente chama da frente ampla, onde está Simone Tebet, mas como bem posicionou ali na entrevista o ministro Haddad, ele é uma pessoa preparada. Agora, tem um ponto que é um ponto fraco do PT, isso a gente precisa assumir. Esse terceiro mandato de Lula traz dois vícios, né, dessa gestão do PT. A primeira é que o PT está sempre nomeando os cargos mais importantes e de primeiro escalão, sempre aqueles que são realmente filiados do PT. Eles não costumam dividir muito, apesar de existir aí esta frente ampla, a verdade é que os cargos tidos como mais estratégicos e com mais orçamento, o PT acaba realmente nomeando quem é do seu partido. Outro ponto importante da gente ressaltar é que, infelizmente, esse terceiro mandato de Lula, ele traz uma mentalidade, né, políticas públicas muito retrógradas. Vale a gente lembrar da história agora, né, da campanha de incentivo à produção de carros populares, que de popular não tinha nada, né? E, na verdade, a gente sabe que é um retrocesso, porque primeiro que a situação em que está a população, né, com 80% das famílias endividadas, um carro de 50 mil reais era algo totalmente fora da realidade. E, para além disso, se a gente fala em trazer para as políticas públicas uma economia verde, a gente tem que incentivar, então, a produção de carros elétricos e não a produção de carros populares a combustão. Então, por aí você já vê um retrocesso, né, uma mentalidade ainda muito retrógrada do governo, né? E a gente vê outras pautas, que a gente vê exatamente essa falta de sintonia do governo Lula com a modernidade, né? Como, por exemplo, agora acreditar vínculo trabalhista do motorista de Uber à plataforma. Também me parece um outro retrocesso.
E aí a gente fala justamente dessa questão de trazer para o IBGE o nome de Márcio. Eu não vou falar da pessoa do Márcio, da competência técnica dele, que sem dúvida nenhuma acredito ser correta e correspondente ao cargo. Mas vale lembrar, para quem não sabe ou não se lembrou disso, não se recordou, Márcio foi um dos críticos ao PIX, que é outra modernidade trazida pelo nosso sistema financeiro. Então, infelizmente, são realmente pontos fracos que o PT e o governo Lula mostram uma repetição, né? A gente vê essa questão aí de concentrar os cargos sempre, os cargos mais estratégicos na mão realmente do partido, e, infelizmente, esse retrocesso aí de mentalidade na gestão pública. Tá certo, já que a Elaine mencionou o Cristiano Beraldo, eu chamaria originalmente o Zé pela ordem, mas eu vou passar a palavra para o Cristiano Beraldo, caso ele queira rebater a colocação da nossa Elaine Keller. Beraldo, e na sequência, após a sua resposta à Elaine, por gentileza, queria um rápido comentário sobre essa fala de Fernando Haddad, que achou um pouco exageradas as reações acerca da indicação de Márcio Postman para a presidência do IBGE. Elaine, eu mencionei essa visão burra, ineficiente da esquerda, que acha que sempre tem que separar espaços para determinados grupos e que com isso forma competência. Competência não se forma assim. A oportunidade você tem que dar lá atrás para que mulheres, homens, brancos, pretos, héteros, homossexuais cresçam em igualdade de conhecimento e tenham igualdade de oportunidade. É isso que a gente tem que trabalhar para acontecer. Só que com janjas da vida se metendo na formação de um governo, a gente tem essas campanhas. Agora tem que ter ministra mulher para isso, agora tem que ter não sei o que para não sei o que. E não é assim que se faz uma administração pública. Só que, por outro lado, não fui eu que diminuí a história de Simone Tebet. Quem está diminuindo a sua própria história é a própria Simone Tebet, porque ela, diante deste tipo de comportamento, alguém que se dá ao respeito porque tem uma história pregressa, tem que ir embora, porque não pode compactuar com um colega de ministério que simplesmente anuncia alguém para um instituto que está abaixo do seu ministério, a revelia dela. Isso é humilhante. Eu não tenho sangue de barata, jamais passaria por isso da forma que ela está passando. Então, quem diminui a história dela é ela com esse tipo de comportamento. Agora, eu acho interessante o Haddad dizer que, no outro governo, quando havia indicação, ninguém falava nada. Mas eu preciso lembrar ao ministro Haddad que quem assumiu o IBGE em 2019, indicado por Paulo Guedes, foi Suzana Cordeiro Guerra, formada em Harvard, com mestrado na Escola Kennedy de Harvard e doutorado pelo MIT, alguém formado pelas melhores universidades do mundo, com um histórico profissional irretocável, trabalhou no Banco Mundial, um currículo invejável. E a vinda de Márcio para a presidência do IBGE representa, assim, simboliza, materializa, eu até diria, esta decadência da qualidade das pessoas que formam este governo. Até porque, ainda voltando a Simone Tebet, com todas as suas qualificações, com todo o seu histórico, que eu nunca soube que ela era uma especialista em planejamento para ocupar o Ministério do Planejamento. Então, o que falta neste governo é, primeiro, objetivo, o bem do Brasil. Eles estão olhando o bem do PT, o bem da esquerda, os espaços que querem ocupar, trazer os amigos, os Guido Manteigas da vida, o Pockman da vida, e vai ocupando todo mundo aí. Pega os empresários que bancam, que doam para o PT, vamos dar concessão, vamos dar espaço. É o governo dos amigos, não é o governo para o Brasil. E aí vem com esse papinho, Brasil, o país de todos. O que é de todos não é de ninguém. O Brasil tem que ser para todos. Mas o presidente Lula não entende isso.
e é cercado por gente que tem uma visão extremamente medíocre de Brasil e que estão tomando medidas e decisões que vão colocar o nosso país cada vez mais atrás quando comparamos o Brasil ao resto do mundo. O resto do mundo está andando. E o Brasil está aqui discutindo arcabouço fiscal, que tem que acabar com a chance do presidente sofrer impeachment porque não teve responsabilidade fiscal. A gente tem que lidar com discussão sobre marco do saneamento, um país que foi administrado pelo PT por quase 20 anos e tem ainda 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, crianças que brincam nas águas sujas de esgoto, porque governadores, prefeitos, presidente da República do PT não olham para isso com seriedade e responsabilidade. Um governo que quer, assim que puder, tratar de revogar a reforma trabalhista. É o governo que só olha no retrovisor. É o governo que quer andar para trás. Só que quando o governo anda para trás, quem paga a conta somos todos nós. Isso é que realmente me preocupa. Só para fechar, Elaine, 30 segundos, por favor. Bom, eu não acho que ela se diminuiu. A política é feita dessa forma mesmo e, na verdade, ela mostrou hombridade e mostrou o quanto ela é forte justamente para sair dessa situação de uma forma muito elegante e certamente isso será tratado posteriormente com o governo Lula. Se ela tivesse saído, como você mencionou, Beraldo, tivesse largado tudo, provavelmente pelo fato de ser mulher, iriam dizer que ela estava dando piti, que mulher não foi feita para política, que mulher não aguenta. Infelizmente é isso que a gente escuta no dia a dia, infelizmente. 15 segundos, Beraldo. Não, só para dizer, não é que ela devia ter saído, não, ela não devia ter entrado. Alguém quer se colocar como uma alternativa política no Brasil e se abraçar com o governo Lula para assumir um ministério com o qual ela não tem nenhuma intimidade e se submeter a este tipo de humilhação, realmente ela continua diminuindo a cada dia a sua história. Olha só, o nosso chat vai explodir aqui, hein? Muito obrigado pela participação de todos. A gente continua nosso giro de análises. José Maria Trindade. Zé, também queria pedir sua análise e avaliação acerca da justificativa de Fernando Haddad defendendo Márcio Postman e dizendo que as reações foram exageradas. Não há o que se preocupar, então? Há o que se preocupar. E não foram exageradas, não. Eu admito e reconheço o preparo, sim, do Postman. Ele é um estudioso, um intelectual, sim. E o que assusta e o que nos leva a uma preocupação muito grande é exatamente esse preparo. Preparado para quê? Ele é preparado para um lado torto da vida. O Márcio Postman vive numa bolha de, vamos dizer, de pessoas que querem um mundo diferente do mundo real. É só comparar os países que optam mais pelo lado esquerdo, ver a qualidade de vida das pessoas, né? Não dos dirigentes, mas das pessoas, e ver países democráticos e abertos economicamente para ver a qualidade como é diferente. O Márcio Postman assim, é um intelectual que é respeitado, inclusive, em alguns setores fortes do IBGE. Mas esses setores fortes do IBGE é o pessoal que domina a instituição por dentro e como eu disse, são autofágicos, que querem que o IBGE viva para eles e não para o país. Está em debate na Câmara dos Deputados uma reforma administrativa que eu sonho que acabe de vez com esses guetos, com essas ideias de que funcionários dessas instituições são funcionários excepcionais e são pessoas acima de qualquer suspeita e que vivem num planeta que ninguém sabe exatamente onde é, de maneira diferente. Tudo lá é diferente, de salários, a plano de saúde, a estabilidade, a aposentadorias, e eles se acostumam com isso e chegam à conclusão de que são os maiorais. Esse pessoal gosta de pessoas como o Postman. Nós aqui estamos debatendo uma economia aberta, estamos debatendo o futuro do país e não o futuro de grupos. Então, desta forma, não é exagero o debate é importante e as repercussões são importantes pela maneira como ele chegou no IBGE. Quando ele chegou na diretoria do IPEA e fez lá um trabalho de proteção interna, de perseguição a pessoas que pensavam diferente, não houve grande debate pela maneira como ele chegou. Se esperar que ele fosse para o IBGE, mas era de se esperar também que a Simone Tebet, como diretora do grupo, né, como ministra do planejamento, dissesse: olha,
esse é um posto-chave e tem que ser da minha confiança para que eu possa estabelecer ali parâmetros de planejamento para o país. Esta é a realidade. Eu não costumo analisar também a presença de ministros, ministras e diretores, se mulher, se homem, se é homossexual, se é heterossexual, se é negro ou se é branco. A gente deve se acostumar a se preocupar e apostar na competência e na adequação. Às vezes, alguém é muito competente em um determinado setor e em outro setor não é competente. É preciso adequar além de todas essas formalidades que eu disse. Então, eu não vou discutir sobre essa condição dela de mulher, de gênero, na direção de um ministério importante. Eu não me lembro aqui de uma ministra do planejamento. Realmente as ministras começaram a chegar no governo em ministérios menos importantes e tal, e é bom que chegue, mas que chegue pela competência. Não dá para cobrar de alguém que está num cargo porque é homossexual ou heterossexual, ou preto ou branco, se é mulher ou homem, né? É um local para desenvolver o país. Eu acho que existem mulheres competentíssimas para ocupar cargos importantes no Brasil, na área de economia, em todos os setores. Mas é preciso fazer essa adequação de habilidades. A Simone Tebet não tinha intimidade com planejamento. Essa é a realidade, nunca teve. Ela se aproximou agora e estão tirando dela cargos importantes. Ela é uma ministra que não pode ser demitida. Ela não pode se demitir porque ela não tem cargo, ela está em dificuldade na base eleitoral dela, né? E essa história, essa aventura dela de ser candidata à presidência da República até surpreendeu pelo número de votos. Ela não tinha apoio do próprio partido, do MDB. É preciso analisar todas estas circunstâncias. Se aproximar de um governo como do PT e se colocar como ministra e se submeter, ministro se submete ao presidente da República. Ministro não é eleito, quem é eleito é o presidente da República. Essa submissão tira, sim, possibilidades futuras e reduz o tamanho político da Simone. Márcio Postman no IBGE e as reações e repercussões. Agora, Fernando Capês, o IBGE compila e tabula dados, indicadores econômicos. O fato de Lula fazer questão de ter Márcio Postman na presidência do IBGE sinaliza o quê? Bom, em primeiro lugar, sinaliza um recado político direto e inequívoco. O presidente está dizendo, quem manda é ele, todos os cargos são dele, portanto ele pode escolher quem ele quiser, sem necessidade de fazer prévia consulta aos seus auxiliares, dentre eles os ministros. E esse recado, como em política não existe coincidência, e raramente nesse caso descuido, sinaliza aquilo que o Beraldo comentou, o início de um processo de fritura da ministra Simone Tebet. Pode até ser temperado com alguns agrados, algumas frases simpáticas nos próximos dias, mas já se iniciou um processo de fritura porque o presidente não tem maioria no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. É uma lealdade conquistada às custas de emenda parlamentar. É o que muitas vezes se diz, né, lá no Congresso. Sem dinheiro não há lealdade, sem emendas parlamentares não haverá lealdade na votação dos projetos. Haja visto agora na aprovação da reforma tributária, ela foi aprovada em 2 turnos, mas numa única sessão, quando de acordo com o regimento interno da Câmara deveria ser intermediada com pelo menos 5 sessões legislativas, 5 sessões de votação, para que depois pudesse ser votado no segundo turno. Então foi votado com muita facilidade, mas um custo econômico enorme. Então, evidentemente, ele está dizendo o seguinte, eu preciso do cargo para negociar, para contemplar o centrão, para contemplar a minha base. Essa, pelo menos, embora ele não tenha dito isso, essa é uma análise que deve ser feita a partir desse recado. Além disso, o ministro secretário das Comunicações, o Paulo Pimenta, que anunciou a nomeação do Márcio Postman para a presidência do IBGE. A ministra foi praticamente pega de surpresa, tanto que ela diz, estou conhecendo o nome agora, ao dar a sua entrevista. Então, são vários sinais que estão sendo dados
E aí o Haddad tenta, de certa forma, se equilibrar e manter o ambiente mais calmo, porque haverá votações importantes. Nós temos aí, por exemplo, a votação do arcabouço fiscal, que é fundamental. O governo está fechando esse semestre com déficit fiscal primário, ou seja, gastou mais, muito mais do que arrecadou. Se continuar dessa maneira, ele não atingirá a meta do ano que vem de déficit fiscal zero. E não havendo equilíbrio fiscal, ou seja, gastando-se mais do que se arrecada, gastando muito dinheiro além da arrecadação, não adianta falar em reduzir a taxa de juros, porque se for através de uma medida heterodoxa, vai provocar inflação, desemprego e falta de desenvolvimento econômico. Então, todos esses fatores aqui estão demonstrando que, em alguns momentos, o presidente faz uma sinalização à sua base ideológica e diz o seguinte: olha, foi necessário uma ampla aliança para que ganhássemos a eleição. A maioria do país talvez não quisesse nem um candidato nem outro daqueles que estivessem polarizados. Então nós precisamos unir todos os setores. E para fazer toda essa união que foi feita, ela foi imprescindível para que se vencesse a eleição e chegasse a eleição. Agora, uma vez que já está no cargo, ele está sinalizando fazendo um aceno às lideranças mais tradicionais do PT, aos seus amigos, ao alinhamento ideológico, e a tendência, a meu ver, é que alguns que acreditaram nessa aliança de governo comecem a descer do barco. Para arrematar esse assunto, Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Com você, Mota. Eu acho que é muito importante, faz parte do nosso papel aqui, cobrar coerência do que as pessoas fazem e dizem. A gente vê essa declaração que no governo Bolsonaro você ficava de cabelo em pé. Bom, no meu caso eu não posso ficar, porque já não tenho tanto cabelo assim. Mas as nomeações do governo Bolsonaro, pelo que eu me lembro, eram essencialmente técnicas, de pessoas com muita competência, né? O ministério dele, por exemplo, é um ministério técnico como há muito tempo não se via, e o ministério enxuto, muito pequeno. A outra coisa que a gente tem que lembrar, e não dá para a gente varrer para debaixo do tapete e fingir que nunca aconteceu, não dá para um político dizer certas coisas sobre o seu adversário enquanto está em campanha eleitoral e quando acaba a campanha ir se juntar a ele. Isso não é democracia, isso não é espírito de cooperação. O nome disso é outro, eu não vou dar aqui para não arriscar perder o tom do programa, mas isso é, no mínimo, uma falta de respeito com os eleitores, porque se eu digo que você é um sujeito desonesto e votam em mim por causa dessa minha posição, como é que pode, passar da eleição, como eu não ganhei, eu vou me juntar àquela pessoa que eu estava atacando? E mais, eu vou me juntar, me colocar em uma posição subserviente, aceitar um monte de coisas. Eu não estou me referindo a esse episódio em particular. Eu estou me referindo a tudo que já aconteceu neste país desde janeiro. E convido os nossos espectadores e os nossos ouvintes a se recordarem do que prometia essa turma da terceira via. Que maravilha que é ser o Brasil da terceira via. Agora, como é que pode essa turma da terceira via estar dentro de um barco, ajudando a pilotar um barco, onde aconteceu tudo que aconteceu no Brasil desde janeiro? Então, não dá para passar pano nisso. E pelo meu último ponto é o seguinte: quanto a essa história de ser uma pessoa competente, porque é professor universitário, doutor, meus amigos, há quem seja PhD em marxismo. Você convidaria uma pessoa assim para tomar conta de um banco? Você convidaria uma pessoa assim para tomar conta das suas finanças? Então, a gente tem que dar o nome apropriado às coisas.